E se uma única palavra, numa tradução de 2000 anos, pudesse mudar completamente o nosso entendimento sobre uma ideia fundamental? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nos primeiros 4 versículos do Evangelho de João, com base na análise linguística do estudo bíblico triunfânico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa frase, uma das mais conhecidas do mundo, já começa com o que parece ser uma contradição. Pensa bem, como é que algo pode estar com Deus e, ao mesmo tempo, ser Deus? É esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar. E aqui, tá o nosso roteiro de investigação. A ideia é desmontar esse quebra-cabeça teológico passo a passo, seguindo a lógica da análise da nossa fonte, para tentar chegar mais perto do que o texto original queria dizer. Então, vamos direto ao ponto. O conflito central já é jogado na mesa logo de cara. A questão que a nossa fonte levanta é essa: como algo ou alguém pode ser ao mesmo tempo um companheiro de Deus e o próprio Deus? A tensão toda está aqui, nessas duas frases. A palavra com dá a ideia de duas entidades separadas, sabe, lado a lado. Mas aí vem a palavra era, que sugere uma identidade única, uma fusão. São duas ideias que parecem ir em direções totalmente opostas. E essa é a grande pergunta que a nossa fonte se propõe a responder. É como se a gente estivesse diante de um mistério de detetive teológico. E as pistas, segundo essa análise, estão todas escondidas ali, no próprio texto. E olha que interessante. A análise da nossa fonte revela que a interpretação inteira pode depender da tradução de uma única palavrinha grega. É aqui que a investigação começa a ficar boa de verdade. A palavra em questão é pros. Como dá pra ver, ela é bem flexível. Pode significar com, mas também pode significar em, perto de, para. A nossa fonte se concentra em duas traduções principais que mudam absolutamente tudo: com e em. E as consequências de cada escolha são gigantescas. Se a tradução for com, a fonte argumenta que isso nos leva para a ideia de duas entidades divinas distintas, o que poderia até ser visto como politeísmo. Agora, se a tradução for em, o paradoxo simplesmente some. Ele dá lugar a uma unidade, a uma essência divina única. Então, o ponto crucial é que a fonte defende com unhas e dentes a tradução em para resolver essa aparente contradição. E ela não faz isso do nada. A análise vai buscar em outros versículos, do mesmo autor, a evidência para sustentar essa escolha. E aqui está a principal evidência que a fonte apresenta. Lá no capítulo 17 do mesmo evangelho, o próprio autor, João, descreve a relação divina usando exatamente o conceito de estar em. Jesus diz, eu em ti. Para o autor da análise, isso mostra um padrão de pensamento focado em unidade e não em separação. Ok, mas não para por aí. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia se desenvolve. A investigação continua, agora procurando nos versículos seguintes por mais pistas gramaticais que reforcem essa interpretação de unidade. À primeira vista, o versículo 2 parece só repetir a ideia do primeiro, né? Ele estava no princípio com Deus. Mas, segundo a nossa fonte, o autor do Evangelho deixou aqui uma pista gramatical bem sutil, mas muito poderosa. E aqui está o pulo do gato. A fonte aponta algo crucial. No grego original, a palavra para quão, nesse versículo, é outra. Não é mais prós, é a palavra em, que é muito mais específica e significa, sem deixar dúvida, em. É como se o autor estivesse esclarecendo, sabe? Olha, aquela ideia de com que eu falei antes, eu quis dizer em. É uma relação de unidade, não de separação. O versículo 3 já muda o foco para o papel do verbo na criação. E aqui a gente encontra mais pistas que, segundo a fonte, apontam para a mesma conclusão. A análise da fonte destaca duas coisas aqui. Primeiro, o uso do pronome no singular, ele, reforçando a ideia de uma única entidade. E segundo, a expressão por ele sugere que o verbo é o agente direto da criação, o próprio Criador, e não só uma ferramenta. As duas pistas, juntas, fortalecem a ideia de um Criador unificado. Então, quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, a análise linguística da nossa fonte nos leva a uma imagem bem coesa, a de um Criador único, singular e unificado. O último versículo analisado, o quarto, parece solidificar essa ideia, descrevendo a natureza desse verbo unificado. Veja bem, a vida não está apenas com ele, a vida está nele. E assim, a análise se fecha. A interpretação de prós como em, a troca por uma palavra mais clara no versículo 2 e a gramática da criação no versículo 3, tudo aponta para uma única conclusão. Um ser divino unificado,
a fonte de toda a existência. E a gente termina com essa reflexão. Essa análise toda mostra como a escolha na tradução de uma única preposição há 2000 anos pode alterar drasticamente a compreensão de um conceito central. Isso faz a gente pensar no poder imenso que a linguagem e a interpretação têm na construção das nossas crenças mais fundamentais.